Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma palestra do Code Rage Brasil, 12ª edição. Meu nome é William Duarte, sou MVP da Embarcadero e venho trazer aqui para vocês nesta edição conversões offline no Facebook. Primeiro, vamos falar sobre a conversão offline no Facebook, né? Para quem não me conhece, eu sou MVP da Embarcadero e autor do livro Delphi para Android e iOS. E quero apresentar a vocês aí os eventos offline do Facebook. Basicamente, todo mundo sabe que o Facebook vive de anúncio, né? A forma do Facebook ganhar dinheiro é através dos seus anunciantes. Só que o que muita gente não conhece é que quem anuncia no Facebook pode criar campanhas e medir a taxa de conversão dos anúncios com as suas vendas de lojas físicas ou virtuais. E aí nós chamamos isso de conversões offline. Ele tem o nome de offline por ser desconectado da base de dados do Facebook, não tendo nenhuma integração, a não ser que você utilize a API do Facebook de conversão offline, de eventos offline. Para isso você tem que pedir uma autorização ao Facebook para liberar esse acesso. Não é qualquer conta de anunciante, não é qualquer usuário que tem essa permissão. É necessário que você peça ao suporte do Facebook que habilite essa opção para você. Basicamente, o que você precisa, além de solicitar essa permissão ao Facebook, né? Você vai enviar através do gerenciador de negócios do Facebook, você vai enviar uma mensagem e eles vão aprovar ou não a sua conta para os eventos offline. Uma vez estando aprovado, você vai conectar na API na API do Facebook da seguinte forma: no gerenciador de anúncios, você vai criar se você não tiver, tem que criar, e um aplicativo no Facebook. Então, basicamente, criar um aplicativo no Facebook consiste em, dentro da plataforma do Facebook, selecionar a opção do gerenciador de negócios e o botão lá, a opção para criar um aplicativo. Ele não vai te permitir criar nada a não ser um nome, uma versão, o criador e tudo mais, informações básicas, para que na base de dados do Facebook exista um aplicativo para realizar essa integração. O número de identificação do aplicativo que ele vai te dar, que aí você vai conseguir acesso à API de marketing. E aí no gerenciador de negócios, no Business Settings, você vai na opção Apps e adicionar um novo app e seguir as instruções. É necessário também criar um usuário do sistema e um token do gerenciador de negócios. O que é esse usuário do sistema e o que é esse token de gerenciador de negócios? Quando você for criar usuários da plataforma de negócios do Facebook, você cria usuários, pessoas, né? São usuários em que possuem ou não um perfil no Facebook. Então, por exemplo, você tem um perfil no Facebook e você também pode atribuir um usuário que tem um perfil no Facebook a uma conta de administrador de negócios. É diferente de um usuário de sistema. Um usuário de sistema é um usuário específico que não tem um perfil no Facebook, é apenas um nome de usuário e um token, não tem nem senha. E esse usuário, esse System User, é quem vai conectar através do aplicativo do Facebook e consumir essa API. E aí todo esse mecanismo a gente consome no Delphi através dos componentes REST. Então nós fazemos requisições REST para a API do Facebook e assim a gente consegue enviar os eventos offline. Lembrando que os eventos offline basicamente são vendas, né? Então o que a gente pode tirar disso? Um cliente chega na loja e ele compra uma mercadoria. Essa compra que foi realizada, ela vai para um banco de dados do software da empresa, um ponto de venda, né, o software que ele estiver usando. E esse aplicativo que consome a API do Facebook, o que ele vai fazer? Ele vai ler essa venda, ele vai buscar a informação dessa venda
vai montar um arquivo JSON, vai montar uma tripinha JSON com as informações de venda, e através dessas informações ele vai enviar através desse aplicativo do Facebook. Então, continuando, após adicionar o usuário administrador, ele vai te fornecer um token, e esse token de acesso é que vai te dar os dados do Facebook. Tá? Então tem que tomar muito cuidado na hora de criar esse token e não passá-lo para ninguém. O quarto passo é criar uma conta de anúncios. Se você não tiver uma conta de anúncio para vincular campanha publicitária, você não vai conseguir criar os eventos offline. Então, se você tem alguma dúvida, basta consultar a API de marketing ou a central de ajuda do anunciante. E lá você vai ter mais informações a nível do Facebook. O quinto passo é esse usuário de sistema que a gente criou, é conceder o acesso a ele à conta de anúncios. Após conceder o acesso a esse usuário à sua conta de anúncios, você já vai ter basicamente meio caminho andado dentro da plataforma do Facebook. Ainda faltam algumas coisas que basicamente são algumas configurações, e eu vou até mostrar isso para vocês na tela, no painel do Facebook. Eu tenho uma conta que eu gerencio, que é de uma empresa que eu fiz esse trabalho, e através dessa conta eu posso mostrar aqui para vocês como criar esse usuário, como atribuir essas funcionalidades, e a gente consegue montar o preâmbulo aqui do aplicativo, do nosso aplicativo. Então eu vou dar aqui uma rápida saída aqui do slide e vou entrar aqui nas configurações do Facebook, né? Então eu loguei aqui nas configurações de negócio, né? Business Facebook. Ok? Aqui é uma empresa que eu presto um serviço a ela em relação a essa conversão offline. E no gerenciador de negócios eu venho aqui, gerenciador de eventos, eventos offline. Caso eu não tenha permissão de acesso, eu tenho, como eu te falei, eu tenho que enviar uma mensagem ao Facebook para que ele libere o conjunto de eventos offline. Aqui eu já tenho um ID de conjuntos offline, que é o compras feitas, e através daí eu tenho os eventos que foram recebidos por essa API, a taxa de correspondência, quantos atribuídos, o que são esses eventos atribuídos. É o número de eventos atribuídos a pessoas que visualizaram ou clicaram nos meus anúncios. Os eventos podem ser atribuídos até 28 dias após uma impressão de anúncio ou clique ocorrer. O que isso significa? Que ele consegue identificar, através daquela compra da loja física, eu fiz uma compra na loja física e vou enviar essa compra para o Facebook. Então eu consigo identificar na plataforma do Facebook, com os dados daquela compra, que eu posso mandar um e-mail do cliente, um telefone, um nome completo. Ele vai identificar aquele perfil, se a pessoa tem ou não no Facebook. Poxa, legal, então quem comprou na sua loja é o fulano de tal do Facebook. E aí esse fulano de tal do Facebook, nesses 28 dias, ele clicou num anúncio seu ou não? Por isso que é conversão offline. Porque ele mede a taxa do seu anúncio, ou seja, você imprimiu um anúncio no Facebook, você contratou um anúncio no Facebook, e esse anúncio ele surtiu o resultado ou não? Aquele cliente que visualizou o anúncio, que clicou no seu anúncio, ele comprou na sua loja ou não? E aí o nível de detalhamento que a API do Facebook chega é absurdo, porque ele consegue saber qual a empresa, qual a loja, ele consegue saber qual o produto que a pessoa levou ou não, tudo isso dentro do nosso JSON, e eu vou mostrar aqui para vocês como isso foi desenvolvido. Então, voltando naqueles primeiros passos de criar o aplicativo e tudo mais, o que a gente tem que fazer, basicamente aqui, né? Você vai mexer muito aqui em configurações do negócio. Em configurações do negócio é que você vai encontrar aqui uma opção chamada contas de anúncios, e aqui que você tem que criar uma,
né? Então, essa aqui já existe. Essa aqui é que a gente usa, ó, aplicativos aprovados. Offline, né? Atribuir pessoas, atribuir parceiros, ó, usuário do sistema, que ele pede para criar também. Então, o que você vai fazer? Você vai adicionar aqui uma conta de anúncio, ele vai criar, você vai preencher as informações e vai adicionar o usuário do sistema. Então, quem é o usuário do sistema? Ele está aqui, ó, usuários do sistema. Foi criado um usuário do sistema. Você gera aqui um token e ele vai gerar um tokenzinho. Você vai marcar as opções para a API de marketing aqui que aparecer e ele vai gerar um token. Desse token gerado, você salva e guarda, que ele será utilizado mais para frente lá no Delphi, nos nossos componentes de REST. E aí as contas de anúncio, você atribui, você vem aqui, ó, atribui uma conta de anúncio ao usuário, basicamente aqui. Contas de anúncio, adicionar pessoas. Depois você vem aqui em conjuntos de evento offline, vai adicionar e atribuir contas de anúncio e atribuir pessoas. Então, é uma tríade. Primeiro eu crio o meu usuário do sistema, depois eu crio a minha conta de anúncio e por último eu crio o meu conjunto de evento offline. Feito isso, beleza, eu vou ter o token, eu vou ter o conjunto de anúncio e eu vou ter o conjunto de evento offline. Aí eu posso vir aqui, eventos offline, no de vocês vai ficar vazio. Clicar aqui em detalhes. No de vocês vai ficar vazio. E ele vai dizer que a API está desconectada. Porque não tem nenhum aplicativo que fez a conexão na API ainda. Então, aqui no meu caso, a API conectada, eu tenho aqui todos os eventos atribuídos. Por exemplo, ó, no dia 10 de março, né? Dia 10 de março, todas as lojas enviaram esse nome desse evento. Foram 1.412 envios, né, que são vendas que possuem e-mail, clientes que possuem e-mail, ou seja, dados mais refinados no ponto de venda, que são enviados para o Facebook, aqui, ó, número total de eventos, o intervalo entre esse evento, ou seja, o dia 10, né, e a quantidade, 1.412. E desses 1.412, quantas correspondências, ou seja, quantos usuários do Facebook existem? 909. Então, de 1.412 compras, 909 pessoas, ou 909 compras, foram encontradas no Facebook. E aí, de toda essa soma, de todos esses eventos, de toda essa correspondência, 719 eventos foram os que ocorreram cliques, ou seja, o que a pessoa visualizou ou clicou no meu anúncio. Então, basicamente é o número de eventos atribuídos a pessoas que visualizaram ou clicaram nos seus anúncios. Os eventos podem ser atribuídos até 28 dias após uma impressão de anúncio ou clique ocorrer. Então, esse número aqui, ele varia. Amanhã ele pode estar menor, ele pode estar maior, de acordo com o número de pessoas que visualizarem ou clicarem nos meus anúncios, baseados nas informações que eu enviei nos eventos offline. Então, o objetivo é rastrear dessas pessoas, quem clicou no anúncio, quem não clicou, quem está comprando na loja tem perfil no Facebook e tudo mais. Então, dá para fazer bastante diagnóstico, bastante evento, dá para saber bastante coisa. É bem legal. Ainda tem aqui um Analytics aqui.
que ele relata mais atividades. Então, aqui no caso tá offline, né? Está indisponível no momento. O Facebook está realizando aqui alterações, está fazendo melhorias na ferramenta, então a gente não vai conseguir visualizar. Porém, voltando aqui nos nossos slides, conjunto de eventos offline. Estes são arquivos carregados com dados de conversão offline. Quando você criar um anúncio, define a tracking spec para o ID do conjunto de eventos offline de modo a atribuir os eventos corretamente. Esse tracking spec aqui, você vai definir quando criar o evento offline lá naquela configuração de negócio que eu mostrei. Conjunto de evento offline. Quando for adicionar eu vou só aqui, dar um nome, descrição, não vou criar, ok? Conta de anúncio. Vou adicionar, mas não vou criar, ó. Criar uma nova conta, né? Nome, tudo, moeda, número da compra, aplicativo, reivindique um aplicativo, não, quero criar um, ok, conta de anúncio, tá, atribuir, ó, faltou essa parte aqui dos aplicativos. Administrador, regular, a gente cria como administrador e assim vai. Observe que com as implementações antigas seria possível fazer operações CRUD do conjunto de evento offline no nível do gerenciador de negócios para compartilhar conjuntos de eventos com outros objetos e entidades. Beleza, o que significa isso? Se você não quiser usar a API do Facebook, você pode trabalhar com uma planilha de dados. Você consegue baixar um exemplo lá no Facebook, uma planilha, um planilhão. E nesse planilhão você coloca o nome do evento, a data, o valor, a moeda, o e-mail da pessoa que comprou. E aí, somando tudo isso, você consegue criar toda essa base de dados para o Facebook. Que é o que eu já havia dito, que é carregar os dados do evento. Esse acesso específico, para carregar ou visualizar os dados, você vai precisar atribuir permissão a uma conta de anúncio. Então aqui eu explico: o administrador do gerenciador de negócios ou o usuário administrador do sistema, que eu mostrei como criar. E aí nesse administrador tem um parâmetro chamado AD Account, que você marca para conectar o conjunto de eventos offline. E aí vamos ver um pouquinho de código então, para ver como tudo isso funciona. Ok, tem aqui um data módulo de um serviço, né? Aqui é um serviço do Windows. Esse programinha é um serviço do Windows, ele roda em uma das máquinas lá de cada loja e ele faz basicamente o seguinte: toda vez que é solicitado o envio de informações para o Facebook, o processo de iniciar é chamado no sistema. Então, o que esse iniciar faz? Ele vai lá numa query, selecionar envio, aqui eu estou usando o componente do Unidac, né? Então eu faço aqui um select na minha base de dados, um grande select, e verifico: poxa, tem algum envio? Tem alguma informação para enviar ao Facebook? Tem.
Então monta aqui um string JSON para o Facebook, adiciona os parâmetros no REST e dá um execute aqui nos componentes. Então, vamos lá. O que eu usei aqui para conectar o Facebook? O Facebook ele usa uma tecnologia de segurança chamada OAuth, OAuth 2. Então aqui eu coloco Authorization Endpoint, facebook.com/dialog/OAuth, Access Token para name Access Token. O Access Token vai entrar aqui, que é o token do usuário de sistema de vocês. O escopo é normal, User About, Me, User Birthday, porque ele não vai pegar informação de usuário, é um aplicativo para negócios, então ele não pega informações do usuário. Então é o mínimo aqui. O redirecionamento é o Login Success, não precisa disso, ele não vai dar login no Facebook, ele já vai usar o token daquele usuário de sistema. E não tem nenhum evento. Basicamente é um componente com essas propriedades. O hash client já marca aqui o autenticador, o Auth2 Facebook. Aceita texto, HTML, application, XHTML, padrão. Nos parâmetros dele não tem nada, tá? Basicão. E no REST request eu estou colocando ele como post, ok? Dando um timeout de 30.000 milissegundos. Aqui no After Execute eu verifico o valor do JSON, a JSON Value. Pego o formato, né, TJSON, que é o objeto rest.json, da Unity rest.json. E salvo no log o JSON resposta formatadinho. Então eu tenho um logzinho, que é um logzinho thread. E esse logzinho thread, ó, salvar log, ele usa aqui o nosso amiguinho tfile, que é da Unity já system.io/utils, ok? Para quem pensa que ele não vem no VCL, só no FireMonkey, né? A gente usa muito essa Unity aqui, io/utils, no FireMonkey para o mobile, mas a gente pode utilizar para o VCL sem problema, ele funciona no Windows bem legal. Então eu crio aqui um arquivo, append ao text, coloco aqui um encode em ASCII e pronto. Se existir append, se não existir cria, se der exceção cria do mesmo jeito. E aí o response não tem evento, não tem nada, o conteúdo que vai vir aqui através das requisições, então é um componente só para efeitos de ligação. Esses 4 aqui. Aqui eu tenho 2 objetos de conexão, a base de dados do sistema pontos de venda. E aqui uma outra conexão do sistema legado do meu cliente, que é para conectar na base de dados de cartão de crédito dele, que ele tem um cartão de loja. Então aqui eu conecto na base de cartão e eu identifico se aquela venda foi de um cliente com cartão de loja, então eu tenho mais informações aqui daquele cliente, como o número do contrato, o número do telefone, o nome, o sobrenome, a cidade, o país, a data de nascimento, o sexo. E aí eu tenho mais detalhes daquele cliente que comprou, e aí com um nível maior de detalhe, eu passo tudo isso para o Facebook, e o Facebook tem uma assertividade maior em identificar esse cliente. Então, voltando aqui, veja que é muito simples. Vou montar aqui a string do JSON. Carregar loja data. Basicamente, eu leio um arquivo ini e verifico qual
qual a informação de loja que eu quero passar. Para que serve isso? Vou voltar aqui. Vai ser basicamente o nome do evento que eu quero atribuir para os eventos offline. Então, enquanto ele carrega, vou clicar aqui em detalhes. Salvando o log, iniciando montagem de string JSON, iniciar JSON. O que esse iniciar JSON faz aqui? Eu pego um objeto JSON text, crio e coloco um formato para ele ser indentado, bonitinho. Então eu criei um JSON, criei o meu objeto JSON. Iniciei um array de JSON. Então o que é um array de JSON? Como é que é um arquivo JSON, né? Pra gente dar uma olhada aqui. É esse cara e um array de JSON com um colchete. Então ele vai fazer isso. Abre consulta banco. Ele só vai iniciar aqui os bancos de dados. Vai percorrer a minha query, preencher os campos mínimos, que é e-mail, data, hora da venda, o valor da venda. Vai verificar se tem o cartão da loja. Beleza, tem o cartão da loja, ele vai consultar esse cliente. E vai preencher as informações aqui de e-mail, telefone, nome, sobrenome, um monte de coisa. E vai dizer que encontrou o cliente. Esse aqui, a venda ainda não totalmente processada, aguardar o próximo ciclo. Pode ser que a venda ainda esteja em operação, ou seja, o cliente ainda esteja finalizando a venda, ela está salva no banco, mas ela não foi finalizada. Existe o contrato salvo no sistema do cartão, o contrato do cartão de crédito, mas aquele contrato ainda não foi efetivado, o cliente ainda não assinou, não houve a finalização da comunicação. Então a gente aguarda o próximo ciclo e o cliente depois é encontrado. Adiciono um objeto JSON, que aí eu vou para uma procedure chamada adiciona objeto JSON, que é o write start object. Processar saída, passando o telefone 1, 2, e-mail, e-mail 2. Adiciona match keys JSON, adiciona objeto JSON, adiciona telefone, adiciona e-mail. Vamos nesse adiciona telefone aqui. Eu verifico se o telefone está preenchido. Adiciona a propriedade fone. Então aqui eu adiciono a propriedade, vamos lá. Fone. E insiro o telefone do sujeito. Adicionar dados extras. Aqui é o FN, first name, last name, city, state, zip code, gender, country, dia do aniversário, mês do aniversário, ano do aniversário. Fecho o objeto JSON. Preencho aqui outros dados, por exemplo, moeda, poxa, reais brasileiros, valor da venda. Evento, nome do evento, compra, hora do evento. Aí aqui eu tenho que converter para uma datetime to Unix, é uma obrigatoriedade para você trabalhar no Facebook, porque ele não vai colocar. Aí você tem aqui no System Date Utils, ele vai colocar um número bem extenso aqui.
E para diferenciar cada pedido, cada venda, eu crio aqui um guide, que é um identificador único. Basicamente, o que é um guide? Um guide é um número de 32 caracteres, assim, ó. Eu usei aqui uma tecla de atalho do Delphi, Ctrl Shift G, e ele cria um guide pra gente. Então eu vou inserir no meu JSON uma string assim. Basicamente. Fecho o objeto JSON, passo para a próxima venda, processo essa linha no banco, dizendo, olha, essa linha aqui eu já enviei. Fecho o array do JSON, finalizo o JSON, libero os objetos e tudo mais. E montou a string, passou por isso aqui, montou todo o objeto de JSON, vou adicionar os parâmetros na minha conexão REST. E aí eu vou passar o meu string do JSON e a minha loja data. Lembra daquela loja data que pega do ini? Vamos ver se ele já carregou. É aqui em histórico. É esse nome aqui. Então esse nome aqui eu coloco no ini, num arquivo ini. Esse meu cliente ele tem uma dezena de lojas. E como as lojas são bancos de dados separados, elas usam o mesmo nome, esse nome imp API. O restante eu preencho automaticamente de acordo com a data. Então vamos ver aqui, adicionar parâmetros REST, que é o upload tag, que é esse cara aqui. Esse é um upload tag. A data. E aí adiciono os parâmetros. A data basicamente é o dado, né? Propriamente dito é o JSON. E aí chamo o execute do REST request. O que ele vai me retornar? Tantas linhas foram processadas. E é aí que entra o after execute aqui, que é o JSON resposta. Tantas linhas foram processadas. De 10 eventos que você mandou, os 10 eventos eu processei. De 20 eventos que você mandou, 19 eu processei. Então é mais para ter um log, para ter um histórico. Não tem mistério. Se a gente voltar aqui nas conversões offline, e basicamente o que eu passei aqui nos slides, e como você deve carregar essa transformação. Então, match keys, phone, hash. Aí que entra uma figura interessante. Os dados que você envia, eles são hasheados, ou seja, é uma espécie de criptografia. Então eu tomei cuidado aqui para hashear em SHA-256. Então eu uso aqui a LibI para fazer esse trabalho, tá? Para transformar esses dados em dados criptografados. Então, veja só, primeiro nome, vou escrever aqui o valor do primeiro nome, do first name, que eu passo como parâmetro. Então eu estou convertendo isso em SHA-256 bytes string. Então eu criptografo todas as informações e envio. Então todo o JSON é criptografado usando esse hash. Por isso que ele coloca aqui no exemplo que as informações têm o hash. Então aqui ele, por exemplo, não está colocando o primeiro nome, o último nome, mas existe uma tabelinha que ele diz que os dados são hasheados. Aqui ele já fala, né? Match keys, as informações do identificador usadas para fazer a correspondência de pessoas.
Campo obrigatório e exemplo. Telefone, hash, e-mail, hash, first name, hash. E aí, etc. O que não é hasheado? O que ele diz que não é. Então, por exemplo, olha, o registro de data, hora e Unix do evento não tem hash. Você vai converter a data, hora para Unix. Código de moeda. Aqui está dólar. No nosso caso é BRL. O valor do evento. O valor do evento da conversão. Obrigatório para o evento purchase. Então você tem aqui vários eventos. Ó. O cara pode ser um lead. Então você está mandando um lead para ele. Por exemplo, eu tenho um programa de um CRM. Eu tenho um sistema CRM. E eu acabei de cadastrar um lead. Quero saber se esse lead tem Facebook, se ele clicou no meu anúncio. Enfim, fazer uma integração completa. Eu posso. É uma pessoa que preencheu um formulário de cadastro no meu site. Um cara que fez um pagamento, que adicionou um produto num carrinho, que preencheu uma lista de desejos. Tudo isso eu posso hashear, tudo isso eu posso tentar converter para evento offline. Aí não tem muito limite. Ele tem aqui um custom data, que eu posso criar categorias. Por exemplo, esse cara comprou da categoria sapatos, esse cara comprou da categoria bolsas. E aqui ele diz, somente o SH256 é suportado, não aceitamos dados não convertidos. Então, presta bem atenção nisso. E aqui ele diz, olha, o que eu quero que você converta? O e-mail? Sim. O telefone? Sim. O gênero? Sim. E aí ele vai dizendo o que você vai ID de usuários de terceiros, não. A identificação do cadastro, do anúncio de cadastro, aí já é do Facebook. Não precisa converter. Então, o que ele te dá como resposta? Um número inteiro, dizendo quantas entradas ele processou. E aí você pode ver as estatísticas. É bem legal. Então, estudem aqui esse documento. Tá? As referências estão aqui nesse slide. Vocês podem aí clicar, dar uma estudada na API, e qualquer dúvida que vocês tiverem aí na criação do seu aplicativo, vocês podem mandar um e-mail aqui, uma pergunta para wduartec@gmail.com. Essa foi minha apresentação aí no Code Reis Brasil, 12ª edição. Muito obrigado aí, uma boa tarde a todos.